Olá pessoal, então vamos ver o conteúdo hoje sobre média e anotação do somatório. Tá? Eu vou abrir aqui a, a mesa e aí a gente vai conversando e vai desenvolvendo o conteúdo, tá bom? Essa é uma aula, essa vai ser teórica. Então tá pessoal, vamos começar então. Então vamos começar com a anotação do somatório, né? Deixa eu abrir aqui. Onde é que tá o mouse? Ai, 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 o que aconteceu? Deixa eu ver. Ué, não tá funcionando a mesa digitalizadora. Deixa eu dar uma pausa aqui, deixa eu descobrir o que está acontecendo. Tentar de novo. Então, vamos começar pela anotação somatório. Então, a anotação do somatório é essa daqui, né? Então, quando a gente faz... deixa eu apagar aqui que eu escrevi, né? Quando a gente faz... Aqui, somas, né? Por exemplo, 1 mais 2 mais 3. E a gente quer estender essa soma para uma porção de parcelas. Então a gente pode utilizar uma notação, né? Porque tem a interpretação, o que são esses três pontinhos. E a gente vai fazer uma notação. Bom, eu estou somando a variável, vamos dizer, a variável n. E o n está variando aqui de quanto? Começa em 1, 2, até 100. Então eu digo que eu faço uma soma, somatório, de n. E aí eu digo aonde que começa? Começa em n igual a 1 e termina em n igual a 100. Aqui é o início, o fim. Essa é uma maneira de representar, tá? O início, o fim, qual a conta que a gente vai fazer. Então, outros exemplos. Somatório, aí muda a variável de k ao quadrado, k de 2 até 5. Então, eu vou percorrendo k igual a 2 até 5. Então, k vai ser 2, 3, 4 e 5. Para cada um deles eu vou fazer a conta. Então, k ao quadrado, 2 ao quadrado. Isso aqui é a parte de cima só para vocês saberem, né? É uma depuração, né, que se chama. 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Então, faz a conta disso aqui. Vamos fazer a conta aqui. 4 mais 9, mais 16, mais 25. Então, isso aqui vai ficar 13, 29, 29 mais 25, 54. Tá? Outro ponto de interesse que a gente tem, né, quando a gente está tratando de variáveis, vou mudar a cor aqui um pouquinho. A gente está falando, por exemplo, variável x, estamos medindo na pesquisa. Então a variável x tem x1, x2, até x22, que a gente fez em aula, né? Tinha 22 alunos, a gente mediu as alturas. Deixa eu dar uma pausa aqui, eu preciso ver uma coisinha e já volto. Continuando então. Temos as variáveis, né? Então vamos dizer que a gente queira somar essas variáveis. Então a nossa primeira abordagem aqui seria fazer assim, né? Tem os valores das alturas. Seria fazer essa abordagem aqui, né? x1 mais x2 até x22. Só que aí a gente vai fazer a mesma coisa, mesma lógica do somatório, né? Eu vou fazer o somatório e vou representar tudo numa expressão só. Então qual é a expressão que eu vou representar? Vou colocar x
E aí eu vou colocar o índice I, porque o total é 22, né? E o 22 a gente geralmente fala do tamanho da amostra, n igual a 22. Então eu vou fazer o I variar de 1 até 22. Ou ainda eu poderia fazer o somatório I variando de 1 até N, no caso, de xi. Então aqui é o somatório de todos os termos de 1 até N, né? E aí a gente pode fazer outras expressões, né? Deixa eu fazer uma nova página aqui. Como é que faz uma nova página, que eu já não lembro mais. Opa! Como é que faz uma nova página? Hoje eu tô apanhando para esse aplicativo. Mais página. Vou fazer uma outra expressão aqui. Vamos lá, vamos achar uma aqui. Então, por exemplo, a gente está fazendo o que seria a expressão I de 1 até 10 de xi ao quadrado. Eu vou percorrendo o I, então o primeiro vai ser x1, só que eu tenho que levar ao quadrado. O segundo, o x2, eu vou levar ao quadrado. E assim por diante, x10 ao quadrado. A gente pode fazer uma mistura. Somatório de k, de n até m, por exemplo, de xk. O que eu vou fazer nesse caso? A variável começa em n, então eu vou começar xn. O que vem depois do xn? Xn mais 1. E vai até onde? Termina em m, então vai ser xm. Tá? Para envolver variáveis. Ou podemos fazer assim, eu quero saber quanto que vai dar pesos, P. Opa, meu P tá horroroso. P K perdão, vamos colocar assim, P1 de x2 ao quadrado, mais P2 de x4 ao quadrado, mais, prossigo, Pn de x, o dobro, 2n ao quadrado. Então, vou pensar, o que está variando aqui, né? Qual é a expressão? O que eu tenho? Tem um P e tem um x, isso está definido. O expoente é sempre 2, sempre quadrado. Embaixo tem número e o dobro, número e o dobro. Então vamos colocar aqui k e aqui vamos colocar 2k. Então o somatório vai variar de quanto? De 1 até n, para dar a expressão. Então a gente tem que saber fazer as duas coisas, converter expressões assim em somatórios e somatórios em expressões assim. Tem algumas outras maneiras que a gente faz somatórios também, por exemplo, dá para fazer assim. A gente escreve uma condição, aqui, n entre 1 e 10, por exemplo, de 2n menos 1, por exemplo. Então aqui no caso, quando eu vou substituindo, o primeiro termo é 2 menos 1, que vai dar 1. O segundo é 2 menos 2, que vai dar 3. E assim por diante, até o último, que é 10 menos 1, que vai dar 19. Vai ser a soma dos 10 primeiros números ímpares. É uma maneira de fazer. Tem outras maneiras de fazer. Eu posso fazer assim, somatório com condições, né? 1 menor ou igual a n menor ou igual a 20. E vou colocar uma condição, com n primo. Lembrando, esses são os números que são divisíveis por 1 e ele mesmo. Né? Então, 1 não é primo, 2 é primo. 3 é primo. 5 é primo. 7 é primo. 8, 9, 10, 11 é primo. 13 é primo, 17 é primo e 19 é primo. Então, tem várias maneiras de fazer que a notação, existem várias formas de notação,
que a gente utiliza para isso. E o último caso que a gente pode fazer também, eu vou fazer aqui bem no cantinho, tá? Que é a notação de somatório, tem a noção de produtório. É a mesma coisa, só que com o produto é o π. Você usa o π para isso. Então, π de n igual a 1 até 4 de n, eu vou pegar os termos 1, 2, 3, 4, em vez de fazer o somatório, eu vou fazer o produto deles. Aqui vai dar o 4 fatorial, né? Que é 24. E dá para fazer a mesma coisa de antes. Eu faço o produto de 1 menor ou igual a n menor ou igual a 10 com n'. Foi uma condição. Então vai ser 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Resultado aqui, 30 vezes 7, 420. Então é a mesma notação. Essa aqui é a notação do produtório. E essa aqui é a notação do somatório. Tá? Começar uma nova página. Tomar um chimarrão aqui. Continuando então. O primeiro tema aqui, que é a média aritmética, né? Então a gente sabe calcular a média aritmética, né? Se a gente tem alguns números, 1, 3, 7, 10, a gente simplesmente faz a soma deles e divide pela quantidade de números. Então aqui vai ser 4 mais 7, 21, mais 10, não, perdão, 4 mais 7, 11 mais 10, 21. 21 dividido por 4, 20 por 4 dá 5, 5,25. Isso aqui é a média aritmética. O ponto agora é que a gente tem uma variável, e aí a gente tem os valores, né, x1, x2, até xn. Tá? Isso aqui vai variar, às vezes pode ser k também, se vai vendo. Vai começar com n, e o tamanho da amostra. Quanto que vale a média, né? Então a gente define a média como uma barra em cima, e ela vai ser a soma dos termos dividido por n, que a gente pode representar na notação de somatório como somatório xi, i de 1 até n, dividido por n. Ou, às vezes, mais simplificadamente, quando a gente já sabe quais são os limites, que eu uso muitas vezes, somatório de xi por n. Essa é a fórmula da média aritmética, tá? Próximo passo, então. Média aritmética ponderada. Começa assim, né? Se a gente tiver números repetidos, por exemplo, 2, 2, número de irmãos, né? 3, 3, 4, 4 e 4. Quanto que é a média aritmética disso aqui? A gente vai fazer a soma. 2 mais 2 mais 2 mais 3 mais 3 mais 4 mais 4 mais 4. E dividir pelo total. Então o total é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividir por 8. Então essa soma aqui vai dar 6 mais 6, 12. 12 mais 12, 24 por 8, que dá 3. Como que a gente faz essa média aritmética se transformar em ponderada? A gente repara o que tem de repetições, né? Temos 3, 2, 2, 3 e 3, 4. Então, a gente está fazendo uma média aritmética ponderada entre 2, 3 e 4. Só que eles têm pesos específicos.
Como é que funciona os pesos? A gente tem uma repetição de 3, 2. Então é 3 vezes o 2. Esse é o peso do 2. O 3 aparece duas vezes, então eu tenho 2 vezes o 3. Lembrando, o que significa 3 vezes 2? 3 multiplicado por 2 significa 2 mais 2 mais 2. 2 multiplicado por 3 significa 3 mais 3. E aqui é a mesma coisa, 3 vezes 4. Então a gente vai somar. Então, o que eu tenho escrito aqui, 3 vezes 2, 2 vezes 3 e 3 vezes 4, é a mesma coisa que está aqui, só que juntando as partes iguais. Pelo que eu vou dividir? Eu vou dividir pelo total, só que agora o total eu vou considerar os pesos, né? 3 mais 2 mais 3. Então, nesse caso, se a gente considerar essas variáveis aqui como representando, vamos pegar essa primeira aqui, x1, essa segunda aqui, x2, e essa aqui x3. Então eu tenho as variáveis x1, x2, x3. Eu vou chamar aqui o k é 3, agora não mais n, porque é o número de classes. E eu tenho as frequências f1, f2 e f3. Frequência, então essa aqui, o x1 vale 2, o x2 vale 3 e o x3 vale 4. Opa, 4. Frequências é 3, 2 e 3. Então, se eu colocar aqui na próxima página, o que a gente vai ter? A fórmula vai ser a seguinte. F1x1, F2x2, F3x3, dividido por F1 mais F2 mais F3. Então essa aqui é uma média aritmética ponderada. É uma média aritmética de x1, x2, x3 com os pesos F1, F2 e F3. O caso genérico que eu tenho, vamos chamar de outra cor aqui, eu tenho os pesos, eu vou chamar os pesos de F1. F1, F2, FK são os pesos. E as variáveis x1, x2 e xk. Então, eu vou ter f1x1 mais f2x2 mais fk dividido por f1 mais f2 mais fk. Bom, vocês podem reparar uma coisa que é interessante nisso aqui é que vocês podem dividir as frações, né? Então, primeiro que vocês podem colocar uma notação de somatório, né? Somatório de FI/XI com I de 1 até K, dividido pelo somatório de FI I de 1 até K. Notação de somatório. Outra coisa que vocês podem fazer, a gente vai destacar os X, né? X, 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 e vai ver o que dá a fração. Então eu tenho assim, ó, X1 está multiplicado pelo quê? Tem que ter mais espaço aqui. X1 está multiplicado pelo quê? F1 que divide F1 mais FK. Depois, o x2 é F2, F1 mais FK, x2. E o último é FK, F1 mais FK, xk. Qual a característica desses números que aparecem aqui? Esses aqui. Peso 1, peso 2 e peso K. Todos esses números estão compreendidos entre 0 e 1, porque a parte de cima é sempre menor que a de baixo, tem um soma e tem F1. E a outra característica é quando eu somo todas elas, o denominador é o mesmo, é a soma, e em cima vai somar todo mundo, ou seja, a soma de todos esses pesos vai dar 1, que é 100%. Então aqui eu tenho uma outra maneira de ver a média aritmética ponderada, que é com relação a porcentagens, tá? Vamos ver um exemplo aqui. A gente está calculando uma prova de matemática. Não, uma disciplina e tem as
cadeiras, né? As notas, né? Vamos chamar de matemática, português, história. E aí a gente quer atribuir pesos, né? Então, por exemplo, vamos colocar matemática vale 30% da nota, português é mais importante, vamos dizer que vale 40%, e história vai ser os restantes, né? Isso aqui deu 70, vai ser... Não, vamos colocar 20% de história e mais inglês, 10%. Aí a pessoa tira as suas notas, né? Vamos lá, tirar 7 em matemática, 8 em português, muito ruim em inglês, tira 4, em história ela tira 3,5. Como é que a gente calcula então essa média aritmética ponderada, né? A gente pega as notas, o resultado vai ter que ser alguma coisa entre 3,5 e 7. Mas como é que a gente calcula? A gente pega o 7, o 8, o 13,5 e o 4. E aí a gente pega os pesos. 30%, o que é 30%? 0,3. 40%, 0,4. 20%, 0,2. E 10%, 0,1. E soma. Se a gente consegue fazer aqui. Esses 30% do 7 contribuem com uma nota 2 e 1. É 2 e 1 sobre 3, né? 40% de 8 vai contribuir com 3 e 2. Ó, sobre 4, tirou 3 e 2. 20% de 3,5 vai contribuir com isso, 0,7, né? 0,7. Então é bem pouco. De 3,5, de 20... Peraí. Não, tá errado isso. 0,07. Então de 0, de 2... Não, tá... 0,7 mesmo. De 2, tirou 0,7, que é 35% desse valor. E por fim, aqui vai ser 0,1, vai dar 0,4. Um total de 1 ponto, tirou 0,4. Aí faz essa conta aqui. Vamos fazer os decimais aqui. Peraí, vai dar 2, 3, então vai dar 5 mais 1, 2, dá mais 1 e mais 0,4. Então vai ficar 6 e 4. 6 e 4. Ela deu mais próxima dessa. Por que não puxou tanto para as notas mais baixas, né? Porque o peso dessas notas aqui puxou ela mais próxima do 7 e do 8 do que do 3,5 e do 4. Aqui é uma média aritmética ponderada. Tá? Quando eu tenho uma tabela de frequência, né? Vou pegar um exemplo aqui. Pega quantos salários mínimos a pessoa ganha. Ah, ganha 1, 2, 3 e 4 salários mínimos. E aí a quantidade de pessoas que ganham aqueles salários mínimos, vamos dizer, 3, 5, 8 e 2. Como é que a gente calcula, então? O que a gente tem que calcular essa média, né? A gente tem 3 uns, 1 mais 1 mais 1, 5, 2, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, assim por diante. 3 mais 3, 8 vezes, tudo mais. O que a gente faz? A gente usa a expressão aqui, né? O tamanho da amostra é a soma dos FIs. Então, se eu somar todos eles, eu vou ter 3 mais 5, 8, mais 8, 16, mais 2, 18. Aí eu vou criar essa expressão que volta antes aqui, que é a do FIXI. Então a gente tem uma estratégia para fazer na tabela, que é simplesmente criar. Isso vai ser bem útil para nós quando fazer a conta no papel. A gente cria mais uma coluna artificial X e FI. Faz o produto 1 vezes 3. Então 1 mais 1 mais 1 vai dar 3 salários mínimos. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 vai contribuir com 10 salários mínimos. 3 mais 3, 8 vezes, com 24 salários mínimos. E 4 mais 4, com 8 salários mínimos. Então aqui eu vou ter o somatório de X e FI. Só fazer essa soma. Então, 13 mais 24 dá 37, mais 4 vai dar 45.
45. Quanto que é a média de ganhos de salário mínimo? Então vai ser 45 dividido por 18. Repare que na tabela a gente simplesmente soma as colunas fazendo as colunas adequadas, né? Tem que dar um número entre 1 e 4, que é os salários mínimos. Deixa eu fazer aqui no meu celular. Vai ficar 45 dividido por 18. Então vai ficar 2,5. 2,5 fica exatamente no meio do caminho. Exatamente no meio do caminho. É curioso aqui, porque embora a gente tenha, enfim, a distribuição deu exatamente no meio. Tá? Não precisa ser exatamente no meio. Acabou de dar exatamente a média aritmética desses 4 aqui, mas isso aqui é pura... Deixa eu ver se eu fiz a conta certa. 45 dividido por 18. É isso aí mesmo. 2,5. Tá. A gente tem mais um caso, que é o caso quando a gente tem os dados agrupados de uma outra maneira. Tá? Por exemplo, tem os dados agrupados por intervalo de classe, que a gente fala. A parte que eu falei no final da última aula. Então vamos dizer o seguinte, que tem uma certa variável, sei lá, varia de 10 a 20. 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40 e 40 a 50. Sei lá, número de canetas que a pessoa tem em casa, tá? Aí faz a frequência, vamos lá pegar uma frequência, 12 alunos tem isso aqui, 5 tem assim, 7 tem assim, tem um monte de menina que tem um monte de caneta. 22. Meninas gostam muito de caneta. Pelo menos a minha esposa adora caneta. Tem uma quantidade absurda de canetas. Eu preciso de pouquinhas, né? Então o que a gente tem que fazer? Qual é o problema agora? Eu tenho 12 pessoas que têm entre 10 e 20 canetas. Eu quero fazer a média aritmética disso aí. Eu não sei se as pessoas têm 10 ou 20 canetas. Não sei. Então eu tenho que acrescentar uma hipótese para calcular. Eu não tenho informação precisa, tá? Então eu vou calcular fazer uma hipótese. E a hipótese é que eu posso pegar o termo médio como um representante. Mais ou menos essas 12 pessoas que têm entre 10 e 20 estão bem distribuídas no meio do caminho. Então eu vou pegar o representante médio. Então eu vou fazer o XI. É o que a gente fez lá no final da lista. O XI vai ser o meio termo entre o AI e o BI. Então eu vou pegar a média aritmética dos dois. Entre 10 e 20 vai dar 15. 25, 30, 40, 35, 40, 50, 45. Bom, quantas são as pessoas nessa pesquisa? Bom, mesma coisa de antes, somos FIs, né? O N é a somatória dos FIs. Quanto que vai dar isso aqui? 12 mais 5 dá 17, 17 mais 7, 24, 24 mais 22, 46. 46. Agora eu vou criar de novo aquela... que é praticidade esse processo, né? XIFI, é uma média aritmética ponderada com frequências. Vou criar o XIFI. Então o que eu vou fazer? Vou multiplicar 15 por 20. Então eu estou supondo que 12 pessoas têm 15 canetas. 15 mais 15 mais 15 mais 15. Vou fazer a conta na calculadora, tá? 15 vezes 12, 180. 5 vezes 25, vai dar 125 canetas. 7 tem 35, então 35 vezes 7. 240, contribuição, 245 canetas. E 22 pessoas têm 45 canetas. 990. Somatório de X e FI. Fazer a conta aqui, 180 mais 125 mais 245 mais 990. 990 que eu coloquei, né? Não era 999, é 990.
resultado deu 1540. Então a minha média vai ter que ser x barra, né? 1540 dividido por 46. Primeira coisa que a gente tem que reparar, os valores estão variando entre 10 e 50 canetas. Então, esse número aqui, antes de eu calcular, eu tenho que ter certeza que o valor vai ter que ser entre 50 e 10. Se não for, isso aqui está errado. Tá? Tem que ser. Você não pode ter a média ser menos do que 10 canetas se todo mundo tem pelo menos 10 canetas. E não pode ser mais do que 50 canetas se todo mundo tem no máximo 50 canetas. Tá? Eu imagino que, como, ó, tenho 12 aqui que puxa para baixo, mas esse 22 puxa muito para cima. Eu imagino que vai ser alguma coisa entre 30 e 40, sei lá, uns 37 por aí. Vamos ver quanto é que dá essa conta aqui. Então, 1540 dividido por 46. 33,47. Então a gente já sabe calcular a média aritmética ponderada e como fazer com as tabelas. Tá? Bom, tem mais uma parte que eu não coloquei. Essas são as mais importantes. Deixa eu ver se eu coloquei na lista aqui. Não, é isso aqui mesmo. Essa é a parte dessa aqui. Na próxima lista que vai vir outras questões, tá? Então essa é a parte importante. Eu vou enviar para vocês os PDFs aqui escritos e vou enviar o vídeo também. Tá bom? Era isso, pessoal. Abração.